Bom dia, pessoal. Espero que o vosso dia não seja mauzão, seja um dia em que todos nós vamos dar o nosso melhor. Todos nós vamos não só deixar o tempo passar, porque cada dia que passa é uma nova oportunidade que nós temos para fazermos diferente, para começarmos algo que está escondido, está dentro da caixa. É uma nova oportunidade para fazermos um gesto, ou darmos, ou amarmos alguém como nunca o fizemos. E hoje eu vou falar sobre algo que já tenho andado a meditar há muito tempo, talvez há umas 2 semanas que eu ando a pensar nesta palavra e eu creio que hoje é o dia certo para isto. Não sei porquê, mas Deus sabe. Ou para quem não tem essa fé, que seja o universo, ou seja o que for. A questão é, e meditando, tenho andado a meditar na palavra sobre Samuel 1 e tenho andado a meditar na parte que fala sobre Saul. E o que é que eu me apercebi de Saul? O que é que Deus me mostrou acerca de Saul? Primeiro, Saul era um homem bonito, um homem forte. Segundo o que está escrito na Bíblia, ele era alguém que, visualmente falando, trazia uma certa confiança a quem olhava para ele, no sentido de, tipo, vou dar um exemplo nos dias de hoje. Eu olho para o Cristiano Ronaldo e o que é que eu vejo? Eu vejo alguém, eu vejo ali um homem bonito, alguém que cuida de si, alguém que tem confiança em si próprio, alguém que tem resultado. Saul era igual, mas Saul tinha dentro dele algo que eu já tive e talvez muitos de vocês que estão a ver ou ouvir este vídeo têm, que é uma timidez bastante grande, falta de confiança, falta de crença em si próprio. Eu também já fui assim. Eu tenho resultados na minha carreira desportiva, constantemente ganhava competições, mas na realidade interiormente eu era um fracassado. Interiormente eu tinha um vazio. Interiormente, quando chegava a hora da verdade, apesar de eu confiar em Deus, eu não acreditava em mim. E então o que é que aconteceu com Saul? Deus o escolheu para ser rei de Israel. E então, a partir do momento que Saul foi ungido de rei, e não só ungido com o azeite, mas o próprio Deus entrou dentro dele, o Espírito de Deus. E o que é o Espírito de Deus fez com ele? Dele a coragem que ele não tinha, a força que ele não tinha, o ânimo que ele não tinha, ele passou a ter. E então, quando isso aconteceu, começou a haver a diferença na vida dele, no reinado dele. Começaram a vir as lutas, mas também as vitórias. E enquanto Saul fez aquilo que Deus mandava, dava tudo certo. Mas depois Saul começou a fazer aquilo que eu acredito que eu já fiz assim, e que sou sincero, às vezes continuo sendo. Nós achamos que podemos tudo,
conseguimos tudo. Na realidade nós conseguimos. A questão é, deixamos de deixar Deus fazer a parte dele e nós a nossa. E nós achamos que podemos fazer a parte de Deus também. E foi isso que aconteceu. Numa certa altura, Saul estava à espera de Samuel, que era o profeta, que naquela altura era a pessoa que deveria de sacrificar um animal ou fazer o sacrifício antes de Saul e o seu exército de Israel ir para a guerra, para que assim, colocando Deus na frente, Deus em primeiro lugar, a vitória viesse. Então, 7 dias depois, que era suposto Samuel chegar, Samuel não chegou, e então o que Saul fez? Saul achou que ia sacrificar onde a lei e aquilo que Deus mandava era que o profeta o fizesse. E eu aqui também lembrei-me de mim, lembrei-me de uma frase que eu ouvi e algo que eu também coloco em prática, que é melhor pedir desculpa do que ficar parado e não fazer nada. O que é que isso quer dizer, essa frase? Quer dizer que nós devemos tomar a atitude de não esperar pelos outros e executar. Mas, ao meditar em Saul, eu também entendi que nós temos que ter o discernimento para entender quando é que nós devemos fazer e quando é que nós devemos estar quietos para aquela pessoa que está designada a fazer isso ou a fazer isso algo, ou fazer. Porque Saul, ele tomou a iniciativa, mas a questão é que ele pecou contra Deus. E aí está a diferença entre tomar e ter iniciativa de fazer algo que não é contra Deus e algo que é a vontade de Deus. E o que é que aconteceu? Saul sacrificou, no caso teve a iniciativa, mas pecou contra Deus. Depois Samuel chegou. Oi. Pronto. E bonito, boa iniciativa, já viram? Que a gente protegeu da lei dos cães de uma iniciativa. Mas pronto, ela fez a parte dela. A questão é, logo depois que Samuel se precipitou, deixou a ansiedade tomar conta dele, Samuel chegou. E que é aqui o X da questão, é que Samuel vinha dizer a Saul que, pela obediência que Saul estava tendo, o reino de Israel estaria perpetuamente dentro da casa de Saul. O que é que isso quer dizer? Que Saul foi o primeiro rei e a linhagem de Saul continuaria a estar no trono, governando. Mas devido a Saul houver a ansiedade e ter cedido à pressão que o povo estava colocando nele, ele falhou e errou e pecou contra Deus. E então Samuel disse assim, olha, Deus já preparou um rei para ficar no teu lugar devido à desobediência dele. Então, o que é que nós aprendemos até aqui? Nós podemos não ser nada, mas quando Deus entra dentro de nós, quando o Espírito Santo entra dentro de nós, nós passamos a ter a força, o ânimo, a direção, a sabedoria para executar, para fazer, para ir mais além. Mas nós temos e nós devemos de ter o discernimento para saber quando agir, quando não agir, para quando estar quieto, quando andar para a frente. Nós temos que pedir essa sabedoria a Deus, para ter esse coração ensinável, para ter essa humildade, e se ouvir a voz de Deus e se escutar. Depois,
Se nós temos que tomar a frente de algo, que seja algo que nunca vá contra Deus, no sentido de pecar contra Deus. Por exemplo, há uns dias atrás eu falei sobre quebre regras, mas nunca quebre princípios. E é isso que isso quer dizer. Porque se eu tenho que tomar frente de alguma coisa e no processo disso eu tenho que mentir, tenho que enganar e etc., eu estou indo contra Deus e até algo que ia dar certo vai dar errado. Porque se eu sirvo a Deus eu tenho que ter essa consciência que acima de tudo é fazer a parte dele. Mesmo quando eu posso estar a falhar diante dos homens, mas o importante é que diante de Deus não estou a falhar. Depois, toda a atitude tem a sua consequência. Toda a semente que nós plantarmos sairá dali um fruto. Se a semente for boa, virá um fruto bom. Se a semente for má, virá um fruto mau. E depois, apesar de tudo o que aconteceu, Saul continua errando, continua pecando. O que Saul deveria ter feito? Devia ter parado e pensado o seguinte: olha, meu Deus, perdoa-me, porque eu fui aqui a rei, fui eu que fui contra o Senhor, então me perdoa. E se tem que ficar outro rei no meu lugar, que assim seja, mas me perdoa. E Deus iria perdoar. Agora, Saul continuou achando que era melhor do que Deus, que podia ir contra a palavra do seu profeta. Depois começou aquela treta toda de ir contra Davi e tentar matar Davi. E o final da vida de Saul foi quando ele próprio se suicidou. Então, vamos olhar para esta história, que a meu ver é real, porque eu creio naquilo que está escrito nas Escrituras. E vamos escolher não ser como Saul, mas, por exemplo, ser como Davi, que Davi também falhou, também pecou, também colheu os seus frutos, mas Davi sempre pedia a Deus, tu podes me tirar tudo, mas não me tires o teu Santo Espírito. Olha pessoal, espero que vos tenha ajudado. E eu, meditar nisto, me lembrei de muitos erros que cometi no passado e que até às vezes cometo, continuo cometendo. E a questão é, não importa o que nós fizemos ontem, o que importa é nós, o que fazemos hoje e os passos que nós vamos dar em relação ao amanhã. Deus abençoe a todos e até amanhã. Let's go!